Você já começou a ler a Bíblia cheia de vontade, mas passou alguns dias não conseguiu dar continuidade na leitura? Muitas pessoas acham que não conseguem ler a Bíblia por falta de disciplina, mas na verdade é que elas não sabem por onde começar e a como organizar a leitura. Hoje estou aqui para te mostrar a como organizar a sua leitura e por onde começar, mas principalmente transformar este momento em um relacionamento sincero com Deus, não baseado em emoções. E o resultado é você ser constante na presença dele. Bom, se você é novo por aqui, meu nome é Simone Souza, estou aqui para compartilhar um pouco da palavra do Senhor e também mostrar um pouquinho do meu dia a dia. Por isso, eu já te convido a se inscrever no canal, a deixar o seu like e ativar o sininho, porque é assim que um novo vídeo for lançado, você vai ser notificado e abençoado. E é claro, já compartilha com o seu amigo que está também pensando como que eu vou organizar a minha leitura, como eu começo a ter esse relacionamento com Deus através da sua palavra, através da sua leitura. Ou através da oração, né? Mas enfim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Antes mesmo de nós falarmos sobre como começar a leitura ou como organizar, nós precisamos entender a importância de ler a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Na palavra a gente encontra correção, consolo, direcionamento e o alimento espiritual, porque é importante a gente alimentar o nosso espírito diariamente. Quem não se alimenta da palavra vive pela emoção. E tudo que o nosso Pai não quer é que nós vivemos pela emoção. Então, se você busca consolo, na palavra do Senhor está lá uma palavra que irá te consolar. Se você busca direcionamento, lá vai ter. E também vai ter correção, pois a palavra diz que o Pai ama aquele que o corrige. Se o seu Pai, o nosso Pai Celeste, está nos corrigindo, é porque Ele nos ama. O primeiro ponto aqui a ser mencionado é o ambiente. O ambiente precisa estar organizado. Por quê? Porque quando nós recebemos uma visita na nossa casa, nós organizamos todinha a nossa casa, preparamos o ambiente para receber. Então, por que nós não fazemos isso com o nosso Pai, para o nosso Pai? O nosso ambiente, onde nós vamos ter o nosso momento de comunhão ali com Ele, de um relacionamento sincero, esteja organizado, coloque em ordem, antes mesmo de você entrar ali, sabe, para ter um relacionamento com Ele. Porque se você entra nesse ambiente todo desorganizado, todo bagunçado, você não vai conseguir ter esse relacionamento sincero. Você sempre vai ficar pensando, eu preciso organizar isso, eu preciso fazer tal coisa, e você não vai conseguir se conectar de fato com Ele. Então, organiza, coloca ordem no ambiente onde você está, porque você vai estar recebendo o teu Pai. Não é qualquer pessoa, é o seu Pai Celeste. Então, coloca ordem no ambiente. O segundo ponto aqui é estabelecer um horário. Estabeleça um horário, né? Por que um horário, Simone? Não importa se é de dia, se é de tarde, se é de noite. Desde que esse horário seja fixado para você ter esse relacionamento com o Pai. Porque muitas pessoas tendem a oferecer o que sobra e não sejam essas pessoas. Como eu mencionei aqui no ambiente, quando você recebe uma pessoa importante, você deixa a sua casa, nossa, organizada, cheirosa, bonita, para você receber essa visita. Porque quando você vai ter esse relacionamento com o Pai, você vai dar o resto do seu dia. Então aqui não é a questão de qual horário, qual o período, mas sim como que você oferece esse relacionamento, como que você deixa esse horário, se é o resto, não é. Quando você recebe sua visita, você não coloca ali para receber ela no resto do seu horário. Você separa aquele horário para receber ela. Então não faça isso com Deus. Estabeleça um horário e decida estar com Ele naquele horário. Decida estar tendo um relacionamento sincero com Ele. Coloque Ele em prioridade neste horário que você determinou para estar com Ele. E o outro ponto aqui é o tempo. Simone, eu preciso estar 1 hora, estar 2 horas ali com o Pai? Não. A quantidade não define a qualidade. Então, eu preciso que você entenda isso. Quantidade não define qualidade. Se você está 10 minutos com Ele e esses 10 minutos você fez os melhores 10 minutos da sua vida, equivale mais do que você ficar 1 hora
num ambiente completamente desorganizado e sendo o resto do seu tempo naquela 1 hora. Eu vou deixar essa 1 hora aqui com Deus, que é o resto que eu tenho, é o período que eu posso dar, e o ambiente é totalmente destruído, e esse tempo que você tem com ele de 1 hora não é um tempo frutífero, né? Então, se uns 10 minutos está sendo de qualidade, fica esse 10 minutos. E aos poucos você vai aumentando, não pela força do seu braço, mas porque o Espírito Santo vai te conduzir a aumentando esse tempo, tá? O outro ponto aqui é oração. Então, antes de começar, gente, não ligue para minha letra, tá? Então, antes de começar, ore. Eu sei que muitas vezes a gente tende a ter uma oração assim, preciso falar uma oração bonita, grande. Não, seja sincero na sua oração, seja simples, mas seja sincero que tudo vai dar certo. O segundo ponto é uma Bíblia. Bíblia. Que Bíblia é essa, Simone, que eu preciso ter? Preciso ter uma Bíblia de estudo, como está a sua aí, que é pentecostal? Não. A minha Bíblia de estudo é a Almeida Revista Corrigida. Mas para você que está começando, eu te indico a NVI. É uma linguagem fácil de compreensão. Você vai conseguir entender o que estava acontecendo naquela época. E o principal, não vai tirar não vai ser fora do contexto, né? Você vai entender de maneira clara e objetiva do que se passa ali naquele momento, tá? Então, se você está começando agora, eu te indico essa Bíblia aqui, NVI. Outro ponto aqui que a gente precisa entender é o material de apoio, né? Material de apoio. Por que um material de apoio? Porque esse material de apoio vai te ajudar, melhor dizendo, a entender o que se passa aqui na Bíblia. Quais são os materiais de apoio? Um comentário bíblico, um dicionário bíblico, tá? Vai te ajudar muito aí. Simone, eu preciso adquirir? Não, gente, se você pesquisar na internet, você consegue achar esses dois aqui. Um comentário popular, eu comecei por ele, às vezes eu uso ele para entender o que aconteceu naquele capítulo, naquele cenário. Um dicionário, ele me traz clareza no significado da palavra, sem tirar o contexto real do texto, né? Então, um dicionário e um comentário eu te indico muito. Caso você tenha facilidade, a minha Bíblia, ela já vem com estudo, né? Então, por exemplo, capítulo 7, ele já me dá aqui, ó, que o homem não tocasse em mulheres, ele já me traz uma explicação, o que estava escrito, por que ele estava dizendo, por que o homem não pode tocar em mulher. Então, já me dá um contexto. Se você conseguir entender, você pode ir para uma Bíblia já que tenha um comentário em si, que é uma Bíblia de estudo mesmo, tá? Mas tem esses dois materiais aqui em mãos. Comentário e dicionário, para você conseguir entender o que está escrito ali na Bíblia. Na internet você usa, mas atenção, tá? Você precisa verificar a fonte disso tudo. O outro, eu sei que eu falei aqui para você que não é sobre vontade, é sobre disciplina, porém, aqui está uma verdade muito importante, né? Você nem sempre vai ter vontade de ler a Bíblia. Então, lembra que eu falei que é você decide estar no horário, é você que vai decidir ter esse crescimento espiritual. Então, esse crescimento espiritual não vem da sua vontade, e sim da disciplina. Disciplina sustenta aquilo que a emoção não consegue. Então, procura ter disciplina que você vai conseguir nutrir essa ordem, digamos assim, tá? Nós já falamos aqui de como começar a ler a Bíblia. Agora, de forma prática, vamos entender sobre a organização. Vocês sabem que existem vários tipos de planos de leitura que você pode adquirir. Porém, você precisa entender 2 pontos: a sua disponibilidade e qual o seu objetivo, para você melhor adaptar esse plano de leitura para a sua vida. Aplicar, essa é a palavra certa. Primeiro plano que eu quero apresentar para você é o plano de leitura anual. Algumas Bíblias podem já ter esse tipo de plano. Por exemplo, a minha, que é um plano de estudo,
ela já tem um plano anual, que é o que eu hoje estou utilizando, ó, calendário para a leitura da Bíblia anual. Então, ela já me dá aqui os calendários, os textos, tudo certinho para eu poder aplicar no meu dia a dia. E por isso, você precisa ter disponibilidade. Lembra que eu falei aqui que o objetivo é você ter um relacionamento sincero, não baseado nas emoções? Então, você precisa ter disponibilidade de horário para você não apenas ler esses capítulos como uma bula de remédio, mas sim ler esse capítulo e compreender aquilo que Deus está falando e o que Ele quer ministrar na sua vida. Outro tipo de plano de leitura é o cronológico, é aquele plano de leitura onde mostra as ordens dos fatos. Então, você vai ler a Bíblia de acordo com o tempo que ocorreu aquela situação. Outro plano de leitura é o plano por temas. Vamos supor que você quer trabalhar suas emoções, você quer entender o que a Bíblia diz sobre emoções. Então, você vai ler vai ter esse plano de leitura que vai falar sobre emoções e você vai ler todos os capítulos, todos os textos que falam sobre emoções. O outro é o simultâneo. O que é o simultâneo? Você vai repartir ali a Bíblia em partes e você vai ler de acordo com o que você repartiu, dividiu a leitura. O mais importante do que terminar a Bíblia rápido, sabe, de ler a Bíblia rápido, é você permitir que a palavra transforme você. Permitir que a palavra entre dentro do seu ser e transforme de dentro para fora. Assim, sabe, é um relacionamento que você tem quando você começa, você decide estar com Deus. A palavra do Senhor é viva, ela edifica você, ela te mostra para onde você quer ir. Lembra que eu falei que a palavra de Deus tem consolo, correção, alimenta o seu espírito, ela é confortante, ela confronta a gente também, mas não a fim de julgar, mas sim de nos libertar, de mostrar o bem para nossas vidas. Então, a palavra do Senhor é essa. Então, quando você começar a ler a Bíblia, do fundo do meu coração, que você não leia por emoção, que você não leia pela força do seu braço, pelo ego que há dentro de você, mas sim que você leia a Bíblia para permitir que Deus fale com você. Eu não estou falando sobre religião, mas sim sobre você e Deus, você e o seu Pai. Que o seu Pai, sabe, venha te mostrar o caminho que você deve seguir, que o seu Pai venha te mostrar por onde você deve ir, te consolar, te confortar e te confrontar também, porque ele mesmo diz que o Pai corrige aquele que o ama. Então, se ele está te confrontando, te corrigindo, não é por mal, é porque ele quer que você cresça cada vez mais. Então, do fundo do meu coração, não faça isso um mecanismo, mas faça isso um relacionamento com o seu Pai, com o nosso Pai. Esse é o meu maior desejo do meu coração. Que o seu momento de estar com Deus não seja um momento de emoções, mas sim de transformações. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe você, que nesse ano de 2026 você venha conhecer, que você venha experimentar a boa, perfeita vontade de Deus para a sua vida, através do relacionamento que você vai ter com Ele. Que Deus abençoe, graça e paz.